partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Claro, o principal assunto é a guerra. Continuam evoluindo os movimentos dessa guerra, morrendo muitos civis, sendo atingidos prédios que não são militares, embora afirmem tanto iranianos quanto israelenses que os ataques são pontuais, são cirúrgicos, especialmente os israelenses usam essa expressão, ataques cirúrgicos. Agora, você não pode confiar nos números apresentados, nem por um lado, nem por outro. Por exemplo, está fortemente censurada a divulgação de locais atingidos por mísseis em Israel e também em Teherã. Não vão dar para os adversários a localização de seus sucessos ou insucessos bélicos. Aliás, ontem um representante da comunicação do exército israelense falava numa emissora de televisão e ele colocou uma coisa, um fato com o qual eu concordo. Essa guerra é uma guerra que tem a ver com valores. A guerra tem a ver com valores. De um lado, valores religiosos, desumanos, violentos, perseguindo e esmagando a sua própria população. O Irã tem recentemente na sua conta 30 mil mortes nos movimentos populares contra o governo, censura, todo o tipo de ato, todo tipo de conduta contra os direitos humanos, contra uma sociedade livremente organizada, onde as pessoas são livres. Do outro lado, Estados Unidos e Israel, duas sociedades democráticas, né? Não são teocráticas, essa teocracia, né? São inspirações divinas para alguns atos, e nesse caso as inspirações divinas são extremamente perigosas, né? Você tem, então, do outro lado, democracia, liberdade individual, liberdade de comerciar, liberdade de iniciativa, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, tudo que não tem do outro lado. Então estão em luta também e especialmente duas concepções. Ele respondeu uma pergunta que o presidente Trump muda toda hora a resposta, que é qual o objetivo nesse instante da guerra, o que pretendem Estados Unidos e Israel alcançar. Claro que são razões diferentes, mas os Estados Unidos, o Trump vai mudando as motivações de guerra, como ele foi mudando na questão venezuelana também. Israel, é óbvio, tem como objetivo salvaguardar a sua sobrevivência. O Irã ameaça abertamente a sobrevivência de Israel, está chegando a um artefato nuclear, é uma teocracia, então o tipo de motivação
não é o mesmo que num país democrático como Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Brasil, etc, etc. Não é. A motivação é o Deus, né? É Alá no caso, e claro que os clérigos têm grande influência nisso. O primeiro é uma ditadura, né? É uma ditadura. Aliás, difícil desestruturar, ela continua montada. As referências a ela são de que o sistema montado pelos ayatolás continua, mudam as pessoas e continua a estrutura. Agora, você opta. Infelizmente, o governo brasileiro mantém uma posição que acaba sendo pró-Irã. Já vinha tendo simpatias pelo Irã, tem uma reserva muito grande com Israel, algumas manifestações que eu não titubearia em dizer que beiram o antissemitismo, se é que não são antissemitas, né? E que acaba soltando comunicados que não querem ofender uma amizade absolutamente oposta até à nossa Constituição, cujas relações internacionais preconiza o nosso texto são lastreadas também em direitos humanos. Você fala em direitos humanos, no Irã é capaz de ser preso, né? O que o Irã faz com a mulher, o que o Irã faz com as outras religiões, enfim, esse é o Irã. Esse é o Irã que alguns partidos do Brasil apoiam. Aliás, tem uma notícia do Estadão aqui: Irã agradece a Lula. Cônsul de Israel fala em eliminar a ameaça. Deixa eu ver esse agradecimento como foi. O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekuman Shadiri, agradeceu ontem a condenação por parte do governo Luiz Inácio Lula da Silva dos ataques americanos e israelenses contra seu país, que mataram o líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei e vários comandantes militares. Você pode ouvir algumas emissoras de televisão, a CNN está falando Khamenei, que é como se fala no Irã, Khamenei, que a gente fala Khamenei. Agradecemos olha, ele continua, entre aspas, agradecemos a condenação do ato de agressão dos Estados Unidos e do regime sionista pelo governo do Brasil. Vemos essa ação de parte do governo do Brasil como valorosa, que dá valor aos valores do ser humano, a soberania, a integridade territorial e também a independência dos governos, afirmou o embaixador do Irã no Brasil. Você vê que eles estão gratos pela posição brasileira. Cada vez mais a política internacional do Brasil se volta para a esquerda, onde estão valores que não são os nossos, valores religiosos, valores democráticos. A nossa identificação é muito maior com uma Europa livre. Claro que tem defeitos nas democracias europeias, defeitos nos Estados Unidos, é evidente que tem tudo isso. Agora, o objetivo, para onde se olha, da onde se vem, né? Não dá para comparar, né? Coreia do Norte, antes a Venezuela, Cuba. Quer dizer, a gente tem olhado
Nicarágua, a gente tem olhado para regimes cujos valores não são os valores brasileiros. Não são os valores brasileiros e estamos nos afastando de valores que nos são caros, Pelo menos a população, não a camada dirigente hoje do Brasil. Daqui a pouco a gente volta para a guerra, mas o assunto principal da guerra é que Israel começou a invadir o Líbano. Olha, a autoridade do Líbano diz que tropas terrestres de Israel entraram no país. É essa a grande novidade. Israel continua bombardeando, o Irã continua retalhando, voltando, né, devolvendo, né, esses mísseis, e Israel se queixa não só de que o Irã tenha uma bomba, mas também desses atuais mísseis que podem carregar até 1 tonelada de bombas. Já imaginou? 1 tonelada? Isso leva quarteirões. Leva consigo numa explosão quarteirões. E são esses mísseis que estão sendo atirados sobre Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades israelenses. A gente não tem direito o que acontece. Ontem até o Irã se gabava, sem que Israel confirmasse, que o próprio gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teria sido atingido. Eu não vi desmentido, mas também não vi confirmação. E também ninguém sabe se é verdade ou não, porque, para repetir, a primeira vítima da guerra, de qualquer guerra, é a verdade. Olha, tem aqui uma pesquisa, olha aqui a pesquisa. Vou dar a pesquisa, vou procurar dar todas as pesquisas. E essa é uma pesquisa Real Time Big Data. Lula empata no segundo turno com Flávio e Ratinho Júnior. Mostra a pesquisa Real Time Big Data. Lula lidera cenários do primeiro turno. Aponta Real Time Big Data. Real Time Big Data. Bem brasileiro o nome. Bom, vamos lá. Cenário 1. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro e com o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Essa é a novidade da pesquisa. Em possíveis cenários de segundo turno na disputa pelo Planalto. É o que mostra levantamento divulgado pelo Instituto Real Time Big Data nesta terça-feira. Numa eventual disputa com o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Lula tem 42% das intenções de voto, enquanto Flávio marca 41%. Em branco nulos, 10%, outros 7% não souberam responder. Agora eu vou passar rápido. Cenário 2. Lula e Flávio Bolsonaro. Esse aqui é o cenário. Bom, Lula está aqui, o que nós já demos, 42-41. O primeiro, eu não entendi isso. Cadê o primeiro cenário? Achei que o primeiro cenário estava aqui. Mas cenário 2, 42-41. Cenário 4, pulou 3. Deixa eu ver aqui. Lula, 43, Ratinho, 39. Isso é empate técnico, segundo a pesquisa. É empate técnico. Você vê que o Ratinho aparece muito bem, é governador do Paraná. Cenário 1. Lula, numeraram aqui por uma ordem cujo
organização não estou entendendo. Mas estão aí os cenários. Com Aldo Rebelo, Lula 51, o Aldo 19. Cenário 3, Lula 46, Eduardo Leite 35. Cenário 5, Lula 51, Renan 18. Lula e Romeu Zema 44-35. Isso é tudo segundo turno. Lula, Ronaldo Caiado 45-36. Pronto, metodologia. Foram ouvidas 2.000 pessoas nos dias 28 de fevereiro e 2 de março em todo o território nacional. E aí eles recomendam a leitura da íntegra da pesquisa. Claro que nós não vamos avançar, porque o tempo, como diria aquele nosso amigo, o tempo ruge. Bom, então eu vou dar uma espiada no Haaretz, que é um jornal israelense de oposição, tá? Imagens de satélite antes e depois revelam o impacto dos ataques ao Irã. Tá aqui, atualizações ao vivo. A Arábia Saudita condena o ataque do Irã à embaixada dos Estados Unidos em Riad, reservando-se o direito de responder. Fragmentos de míssil atingem residência no centro de Israel, sem vítimas registradas. Exército, Forças de Defesa de Israel, investiga suspeita de uso de bombas cluster iranianas. Atualizações ao vivo. O exército libanês evacua postos próximos à fronteira com Israel diante de possível avanço das forças de defesa de Israel. Esse é o Haaretz. Vamos ver a primeira página do Globo para entrar nos jornais. Está aqui o Globo. Olha, esse é um estádio do México, um estádio Monterrey do México. Olha que beleza de foto e que beleza de imagem, né? Ação militar contra o Irã expõe imprevisibilidade de Trump e amplia incertezas sobre a competição dividida com Canadá e México, Copa do Mundo, países com que o americano coleciona atritos. Candidatos, deixa eu ver aqui, candidatos a astros da Copa recuperam o brilho. Aqui, ó. Quer dizer, os Estados Unidos está trombando com o Canadá e muito, e também com o México. Aí a presidente mexicana telefona, contornam, depois tem outra briga, enfim. Deixa eu ver mais. Que mais? Com alta de acidentes graves, BR-116 torna-se a estrada mais perigosa do Brasil. Estudo com base em dados da Polícia Rodoviária Federal e DENIT sobre tráfego e acidentes graves em 2025 fez a rodovia que liga o Rio Grande do Sul ao Ceará tomar o lugar da BR-101. Eu lembro quando essa estrada se chamava BR-2, e aí surgiu uma música na BR-2, que a BR-2 era uma veia, essa veia aqui, ó, essa veia aqui, e era onde as pessoas viciadas, dependentes de drogas, gostavam de aplicar injeção, e essa música tinha a ver não com a estrada, mas com essa veia aqui, chamada por eles de BR-2. Acabaram com a BR-2, acabou o apelido. Mas
BR-3? BR-3? BR-3 está me dizendo. Para mim era BR-2. Não, é BR-3 está dizendo o Fernando. Você lembra, hein, Fernando? Você era criança ainda. BR-3, o nome dessa veia. Me confirma isso? Aí a música se chama BR-3. A música é BR-3. Então essa era BR-3 mesmo, não era BR-2. BR-2 é na minha cabeça. Hoje tem uma reunião em São Paulo entre o presidente Lula, o vice Alckmin e Fernando Haddad. Vão tentar bater o martelo na candidatura de Fernando Haddad. Fernando Haddad é quase campeão de derrotas. Foi prefeito, mal avaliado, e depois foi derrotado. E como o Tarcísio, neste momento, e ele, tudo indica, será candidato mesmo à sua própria sucessão, né? Como o Tarcísio é um candidato hoje muito forte, parece que o candidato do PT está fadado a mais uma derrota. No entanto, o que o Lula precisa é de mais votos em São Paulo, mais votos para sua candidatura de presidente da República. Então, daí a importância de ter um candidato que tenha votos, pode não ganhar a eleição, mas que tenha votos suficientes para inflar o resultado da candidatura. São 3 estados que praticamente decidem as eleições: São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. PT não consegue ganhar em São Paulo. Nunca conseguiu ganhar no estado de São Paulo. Então, e o Lula está armando um grupo de pessoas, inclusive tem dúvidas sobre vice. Não se sabe se o vice será o Alckmin. Ele já disse que, se não for vice, vai arar a terra lá na cidade dele de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, mas se mostrou sentido, né? Mas o Lula é extremamente prático, né? Vai buscar o que lhe agrega mais votos. E aí talvez alguém do Centrão, talvez uma senhora, enfim, ele tem o Kassab está se insinuando também, não se sabe direito, né? O Kassab também dizem que se insinua para ser vice em São Paulo. O governador fala em que o Ramute, vice em São Paulo, é o seu candidato. Enfim, as coisas não estão definidas, mas essa reunião de hoje de manhã é importante. Que eu vou virando aqui: ministros do STJ têm 29 parentes que advogam em ações na corte. Dos 33 magistrados do tribunal, 19 têm mulheres e filhos ou sobrinhos atuando em processos que aguardam decisão. Familiares assinam 4.933 casos, sendo 983 ativos. Muito bonito, hein? Eu vou voltando para a guerra. Parece conversa de bar, né? A gente vai conversando, pode voltar para um outro assunto, para um assunto anterior. Olha, acirramento da guerra faz preço do petróleo subir até 6,68. O Irã disse que ninguém mais passa pelo Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é onde passam cerca de 20% até 30% do petróleo mundial. E a interrupção do Estreito de Hormuz
é um transtorno. Tem gente que diz que dá para fazer o percurso levando petróleo por terra, enfim, tem alternativas que evidentemente são caras. E o Estreito de Hormuz é básico, e aí quem é afetado, olha, é a China, né? O petróleo que vai para a China é o que passa pelo Estreito de Hormuz. Então, eu não sei como fica. A China, claro, não tem petróleo e precisa para o seu desenvolvimento. Tem a Rússia, mas eu não sei se consegue abastecer integralmente as necessidades chinesas. Você vê que a China está quietinha. A China e a Rússia cumpriram tabela. Falaram, então, por quê? Por que a China fica quieta? Dizem os especialistas. A China fica quieta um pouco com a invasão da Rússia na Ucrânia, que continua um horror, as negociações estão sempre naufragando, e a China olha para algumas ilhas e especialmente para Formosa. Não gostam que eu fale Formosa, né? Taiwan é considerado um território, como é que chama? Um território rebelde. E a China gostaria de invadir, não o faz porque os Estados Unidos não deixam, mas como tem exemplos de todo lado, né? Invasão aqui, invasão ali, a China contempla sempre essa possibilidade, sem receber nenhum revide, por exemplo, dos Estados Unidos. Ex-secretária cita negócio de careca do INSS com marqueteira do PT. Você viu que ontem tinha uma notícia pesada do Lulinha tendo a sua passagem paga pelo careca do PT para Lisboa, as ligações que ele mesmo reconhece, mas diz que não tem nada com o INSS e tal. Trump fala em enviar tropas e em 5 semanas de guerra. Irã afasta diálogo. Olha, se o conflito do Irã demorar, pode limitar cortes de juros. Corte de juros. Quem diz isso é o Armando Castelar, que é economista, e ele destaca peso dos combustíveis na inflação no país e fala em mundo mais arriscado. O Brasil importa gasolina, exporta petróleo, mas não tem potencial suficiente de enfim, produzir essa gasolina, mesmo com o nosso petróleo, o nosso petróleo, que é mais grosso, menos dirigido para gasolina, mas mesmo assim poderia produzir, mas não tem refinarias suficientes. Congresso vê com ceticismo aposto de Lula em tarifa zero nos transportes. É coisa de eleição, né? Coisa de eleição. Empresas estão exigindo reembolso de tarifas e o presidente francês já anunciou que vai aprimorar o desenvolvimento nuclear, né? E a defesa nuclear da Europa, sob o comando francês. Estão com ele nessa empreitada Alemanha e Grã-Bretanha. Basicamente por quê? Basicamente porque os Estados Unidos se afastou da defesa europeia e os europeus se acomodaram com a defesa americana. No fundo é isso, viu? Não é que a Europa quer reforçar, a Europa quer se defender, quer suplementar o que os Estados Unidos não estão mais suplementando.
Incrível como passa rápido o tempo quando você tem. Claro que tem muita notícia. Notícia importante: o Flamengo demitiu seu técnico. O Flamengo ontem bateu de 8-0 no Madureira, mas já estava assentada a demissão do técnico do Flamengo. Como é o nome dele? Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, grande jogador, acabou, saiu. Aqui sempre o técnico leva a culpa. Bom, tem muita coisa aqui. Tem um editorial do Estadão falando dessa atitude do Gilmar blindando o Toffoli, enfim, muita coisa que eu gostaria de levar a você e não estou levando por causa da guerra que ocupa quase todo o nosso tempo. Quem tomou café com a gente? Não vou falar de novo, Lula, o café está caro, está enchendo muito, não vou falar. José Arthur, Rafael Marques, Reginaldo da Silva, Selma Gomes, Vera Duarte, Alberico Silveira, Rosineia Neiva, Luciane Santiago, Esperança Espósito, Eronilton Borborema, Arsênia Gomes, Leandro Bedin, Luiz Augusto de Goiânia, Sérgio de Souza de Alta Floresta, Sônia Calado da Ilha Porchá, que é São Vicente, Marcílio Menezes de Anhanduí, Mato Grosso do Sul. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Vamos acompanhar a guerra, temos que acompanhá-la para e passo, ver como é que essas coisas vão se desenvolver. É doloroso ver mortes, a guerra é dolorosa, mas muitas vezes necessária, como nesse caso, quando alguém deseja exportar maldade, exportar incivilidade, desumanidade. Bom dia.